quanto tempo você não anda numa Brasília? Olha, eu acho que eu devo ter andado de Brasília 1, 2 vezes na minha vida. Eu estou há 36 anos aqui. Então, eu cheguei na época que Fusca e Brasília estava no auge ainda. Então, inevitavelmente, que seja Brasília, que seja variante, eu subi, né? São todos primos, né? São todos primos. Então, eu já subi dentro desses carros. Tinha até táxi, né? Sim, muito táxi. Então, vai fazer o quê? Uns 20 e poucos anos, com certeza. Mas você é apaixonado por carro antigo. Fiquei sabendo que você já foi restaurador de carro antigo. Eu era muito mais ainda. Desde moleque eu gostava de carro e gostava especificamente de carros antigos. E isso por tradição de família, a gente gosta de coisas velhas, antigos, que contam história. E então, inevitavelmente isso daí transpirou até para automóvel, né? Como moleque você gosta de carros, né? E na época que eu era um dos grandes modelos masculinos internacionais em Paris, eu tinha bastante tempo livre. Então, que a profissão de modelo, manequim, né, não te obriga a acordar às 6 da manhã todo dia para ir para o escritório, né? E então, como sou uma pessoa ativa, eu decidi transformar um hobby em profissão e montei uma oficina de carros antigos, de restauração e venda com showroom de carros antigos. E mandava carro até o Japão. Caramba! Isso com quantos anos? Isso de 85, 86 até 89, quando eu vendi tudo e voltei para o Brasil. Qual a sua relação com a cidade de Brasília? A minha relação com a cidade é uma relação de uma pessoa, como eu acredito, muitas pessoas, né, já viveram, conheceram Brasília de passagem. Não é uma cidade onde eu já fiquei e então expressei, sentiu o desejo de ficar. Até porque ela não foi feita para isso. Agora eu entendo perfeitamente, eu acho, e é completamente normal que tem como você, depois de algumas gerações, uma verdadeira população nativa da gema, né, em Brasília, que encontra aqui, você nasceu aqui, né, então esse é o ninho, né, a referência daqui, né? Suas referências. Agora, para quem é de fora, como eu, ela não é atraente como cidade para... Você começou... Quando eu coloquei lá na nossa fanpage do Minha Brasília que a gente ia conversar, primeiro, todas as mulheres falaram que você é lindo, outras pediram você em casamento, mas muita gente perguntou o seguinte: você é um padeiro que virou cozinheiro ou cozinheiro que virou padeiro? Eu te mentiria se eu te falasse que acordei com o sonho de ser padeiro. Não foi. Da mesma forma, eu nunca acordei pensando que um dia eu seria cozinheiro. São coisas de família. E as circunstâncias da vida me levaram a fazer, primeiro que era o cozinheiro, porque eu comecei a ser profissional da cozinha antes de ser padeiro, e depois a panificação, porque a cronologia, meu primeiro restaurante foi em 1989, 90, em Jericoacoara, o segundo depois 90, 92 92, 94 em Florianópolis e depois 95 a padaria em São Paulo. Só depois que eu levantei a bandeira profissional da minha mãe, que a panificação vem do lado da minha mãe. Foi um declique, né? Foi um clique que aconteceu ao saber que eu tenho uma filha. E não é que eu pensei, vou ter uma filha, vou ser padeiro. Não. Eu soube da notícia e acontece alguma coisa que você não percebe. Você percebe anos depois que você mudou. E nessa mudança aconteceu um monte de coisas que na hora que aconteceu, na hora que você tomou essas decisões, você não entendeu a origem. Você só acaba entendendo a origem depois. Muitos anos depois. Refletindo sobre o passado, mas por quê, qual foi o caminho, isso ali. Você viajou o mundo como modelo? Viajei o mundo como modelo. Isso influenciou, de alguma forma, na sua relação com a gastronomia, com a comida?
de experimentar outras culturas, conhecer outras culturas, outros povos? Nesse sentido, não só aprimorou, porque eu já tinha isso sem viajar. Eu já tinha esse conhecimento dessas comidas do mundo. Isso devido ao meu pai. Como que eu virei cozinheiro? Porque é uma coisa de família, uma filosofia de família do lado do meu pai. Meu pai era médico, era um médico generalista, né? Medicina Clínico geral, né? geral, e também anestesista. Eu fui o primeiro filho da família e, como primeiro filho da família, ele queria que eu seja médico. Fez tudo para isso, só que, afinal das contas, ele fez tudo para que eu não seja. Em que sentido? Ele me levava com ele nos blocos operatórios para assistir a operações, né? Quer dizer, coisa que, quando você está No fundo, assustava mais do que atraía. Exatamente. Realmente está. Mas tinha um outro lado muito interessante do meu pai, justamente pelo fato de ele ser clínico, né? Clínico geral. E ele tinha ele operava, ele era o consultório dele ficava na periferia de Paris, aonde tem hoje os guetos de emigrados, né, de geração. Qual bairro lá? Onde a gente tem La Courneuve, em 93. E então meu pai era um médico que fazia visita. Quarta-feira, sábado, ele ia na casa dos seus clientes, né? Bem tradicional mesmo. Super tradicional. E ele me levava junto. E então, se hoje são os guetos, esses guetos começaram numa época, e começaram justamente nessa época, nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60. Significa quando eu era pequenininho e que acompanhava meu pai, então ele me levava com ele nessas visitas, visitar esses clientes. E a gente chegava então muito parecido com o Brasil, inclusive, né? Porque a inspiração do Brasil vem dessa cidade modernista, né? Novas que nasceram, né? Depois, pós-guerra, né? Pós-guerra, Le Corbusier e companhia, quer dizer, a escola Le Corbusier e companhia. E então eram esses prédios, né? Como tem aqui, né? O mesmo tipo de prédio. Tipo gaiola, blocos, né? Bloco de gaiola de coelho, né? Que a gente chama. Pequenininho, e lá dentro vivia famílias de vietnamitas. Por quê? Tudo isso são ressortissantes, né? De colônias francesas. E então, esses emigrados dessas colônias, ou ex-colônias, vinham para a França e eram já sendo condensados nesses guetos, que começaram nessa época. Era a primeira geração. Eram pessoas maravilhosas. E traziam uma cultura, então, muito forte ainda, né? E que o imigrado leve com ele na sua mala que pesa o menos. Duas coisas. A sua cultura culinária, as suas tradições culinárias e religiosas. São as duas coisas que ele traz com ele e que ele se agarra com unhas e dentes, que é o seu jeito de ficar ligado com as suas origens. Muito bom. Então meu pai passava nessas casas, nessas pessoas de todas essas origens, pobres, muito pobres. Vivia em cubículo, como aqui até hoje. As pessoas na favela vivem em cubículo, em quarto pequenininho, faz a separação de uma sala com um quarto com pano, e isso eu vi muito, um monte de mulheres. Eu adorava, né? Porque estava cheio de amigos, né? Tinha a mesma idade, né? E muitos deles pagavam com comida, com a comida deles. Essa filosofia de família do lado do meu pai, que é a busca dos prazeres e das emoções através da comida, que o meu pai recebeu do seu avô e assim em diante, meu pai passou para a gente. E então, além do meu pai ser todo domingo cozinheiro de casa, aquele almoço dominical era do meu
pai Ele que fazia? Ele que fazia. Tinha essa influência, né? Todos esses pratos que o meu pai trazia para casa, que era o seu pagamento pelas suas visitas medicais, e que nós comíamos, fazendo com que muito cedo nós fomos acostumar a comidas do mundo, das mais assim caseiras possíveis e com certeza as melhores. Eu nunca comi um bolinho de bacalhau tão bom, tão perfeito, que um bolinho de bacalhau de uma família das Antilhas, lá de La Courneuve, que dava um pote de bolinho de bacalhau para o meu pai. Você está entendendo? Era assim. Então, e acaba sendo uma relação carinhosa com a comida também. Né? Mas não, aí bota carinhoso, né? Bota afeto, bota emoção, bota valores nisso. Porque eu vejo muito no seu programa, você trata a comida, e isso me chama muita atenção, você trata a comida com respeito. Respeito com muita simplicidade, acho. Muito difícil de falar dessa forma, que eu acho até um pouco pretensioso. Mas eu acho que é isso, respeito com simplicidade. Porque eu tenho, com essa escassez de valores e moral que tem hoje, eu ainda faço parte das pessoas que têm consciência do valor das coisas. Até porque tudo que eu consegui na vida, eu consegui com essas mãos. Eu não sou, meu pai médico morreu coberto de dívidas, todos os meus irmãos e eu tivemos que recusar a herança dele, porque o cabeleireiro não tinha nada. Então, realmente eu sou uma pessoa que viajou o mundo com 20 anos, veio para cá e se fez sozinho, com as minhas próprias mãos, do outro lado do Atlântico, num país desconhecido, onde não conhecia ninguém. Então, eu comecei minha vida, coloquei o meu destino na palma da minha mão e fechei a mão com 16 anos, para cuidar da minha vida com 16 anos. Então, eu tenho muita noção do que é, e além da minha educação, né, do que é a valor das coisas, e das coisas mais simples. E a comida, o alimento, antes de falar de comida, eu acho que tem que falar do alimento, a gente não pode brincar. A gente não pode, sabe? Eu me rasgo o coração, me faz tremer quando eu vejo as pessoas brincando, que seja para se jogar farinha na cara. Pô, para mim que sou padeiro, jogar farinha na cara, para mim é uma ofensa. É uma ofensa. Farinha é a essência da nossa cultura ocidental. Você está entendendo? Da humanidade. É o alimento mais antigo, a história do pão, a história do homem, não é em paralela, ela é completamente uma osmose, né? É completamente fundida, né? Difundindo uma na outra. Então eu fico assim, sabe? E o homem andou no mundo onde tinha comida, né? Você migrava para comer. E já teve alguma coisa que você não comeu e gostaria de comer? Que eu não comi, que eu gostaria de comer. Ou alguma coisa que você não gosta de comer, já comeu e não gosta? Tem uma coisa que eu detesto é beterraba. Eu não gosto de beterraba. Eu não como beterraba. Nem nada. Eu não como tomate. Engraçado isso. Eu odeio tomate. Mas é gosto, né? Você poderia ter falado de engraçado também para mim a respeito da beterraba, mas tem uma coisa que para mim a beterraba não cabe, não funciona. E tem beterraba e tem também eu tenho uma certa distância da bechamel, do molho bechamel, mas isso daí são sequências de refeitório dos internatos aonde eu fiz todo o meu percurso escolar. Meus pais me colocaram em internato de jesuíta e tinha um prato que se chama blanquette de veau, blanquette de vitela. Só que internato não é vitela não, é boi velho e gorduroso, com uns pedaços de gordura desse tamanho, escondido aí no molho bechamel, dando aquele
gosto de ranço, nossa senhora, e quando eu vejo o bechamel, me lembra essa mesa aí de refeitória comprida, lá com os padres todos. Você volta na hora. Quando você não comia, todo mundo saía do refeitório, você ficava na frente do teu prato e você não levantava até você comer o seu prato. Suplício. Ou seja, o prazer foi embora, né? Não, aí já é tortura, né? A gente falou sobre simplicidade ainda há pouco, sobre prazeres, sobre o risco, né? Sobre estar no novo. Você viveu um momento, imagino, único e igualmente desagradável quando você e sua esposa foram vítimas de racismo. Eu não fui vítima de racismo, né? Não é compartilhado? É compartilhado. Quem foi vítima de racismo é a minha mulher. É triste. É triste. Mas é a vida. É a vida. A gente, a partir do momento que você, de uma forma ou de uma outra, brilha, você sempre será vítima de algum tipo de racismo. Se seja racismo, se seja, ele tem diversos nomes. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Esse não vai mudar nunca. Ah, você é um decepcionista, então você abaixa outro. Não, eu sou simplesmente claro comigo mesmo. Eu entendo o ser humano, eu sei o que o ser humano é. Eu sei o que o sistema está fazendo do ser humano e com certeza não é esse sistema da ordem de hoje que vai melhorar esse tipo de coisa. Mas não vai mesmo, ao contrário, vai exacerbar isso daí porque você está percebendo que o sistema está querendo sistematicamente está querendo criar tribos. Dividir as pessoas. Dividir os povos. Enquanto mais dividir, mais guerra entre os povos. Essa é a nossa realidade de hoje. E você vê guerras de binômio. O jovem contra o velho. Norte contra o norte contra o sul. Branco contra o preto. Vice-versa, né? Mulher contra o homem. Para que quando que nós fomos em guerra contra as mulheres ou as mulheres contra... Se não agora? Esquerda contra a direita, proletariano contra a burguesa, enfim, é guerra dos binômios, é sem fim. Sem fim. Então, isso que aconteceu não vai melhorar. Sempre existiu. Hoje, apesar do discurso direitos humanos, uma obra e tudo mais, que é uma falcatrua, divide os povos para incentivar o tribalismo, os guetos, os lobbies e as guerras. Porque lobby é isso beneficia poder. Alguém, né? É sempre elite. Sempre uma minoria. E quem dança é o povo. Que acha o povo completamente hipnotizado, completamente adormecido, completamente cujo cérebro está sendo aniquilado e transformado e prensado que nem um limão para virar um povo exclusivamente egoísta, individualista e consumista. Ponto. Então, isso que a gente sofreu é normal. Brigar contra isso, levantar bandeira contra isso, a gente tem que ter essa... Todos nós vivemos um tipo de racismo particular. Todos nós. Ou você assume isso, é uma realidade, e você mesmo, eu tenho certeza que eu tenho preconceito contra alguma coisa. Eu sou santo, você é santo, a gente não é, a gente é humano também. Por mais que a gente tenha certeza que a gente não é, mas a gente é. Tem coisa que a gente não admite, que somos intolerantes, que a gente não está
de acordo, mas não é um de acordo sem debate. Você está entendendo? Mas pelo menos a gente luta contra a nossa própria intolerância. Eu acho que a evolução é isso. A gente tenta ter consciência disso e se corrigir. E da mesma forma, quando a gente sofre disso, em vez de se vitimizar, que é também uma manipulação do sistema, de querer que todo mundo vitimiza, sabe? Em vez de vitimizar, engolir aquele, fica mais forte, mais orgulhoso de si e pronto. Enquanto mais você vai brilhar, mais você vai gerar esse tipo de coisa. Ou então você entra numa caixa, aí com certeza você não vai sofrer de racismo, e aí você não vive. Ou então, você tem suficientemente autoconfiança, né? Segurança e dignidade de você mesmo, né? Para encarar a vida, é assim. Eu vou levantar, mas eu não tenho outra coisa para fazer. Obrigado demais, adorei o papo. Mas imagina, eu também. Foi um prazer conhecer você. Prazer todo meu. Andar de Brasília por Brasília.